Quem é Paulo Souza? Vamos ver se dá pra gente perceber mais ou menos como ele enxerga futebol. Aspas. Gosto de ver as minhas equipes expressando todo o seu conteúdo romântico ou poético, individual e coletivo, de forma a que tenham domínio sobre o adversário, e esse domínio tem muito a ver com espaço e tempo. Ali ele disse à Tribuna Expresso. Eles, os torcedores, são sempre a alma de tudo que é o futebol, e ter a maioria dos estádios cheios é uma realização. Vai ver o que é bom para tosse, vai ver a torcida do Flamengo brilhando. Pretendo, através do futebol e da ideia de futebol que procuro, que as pessoas estejam em maior número nos estádios, um pouquinho, um pontapé inicial do que pode ser o estilão Paulo Souza de dirigir seus times. Pelos times que dirigiu, ele dirigiu equipes, Celso Zelt, em ligas importantes do futebol europeu, mas não foram necessariamente times importantes como é o Flamengo importante para a gente aqui no Brasil, para a América, nas competições em que disputa. Eu observando os times do Paulo Souza e a trajetória dele, penso que nesse momento talvez esteja o Paulo Souza perto de viver a sua maior experiência ou a experiência de maior pressão na carreira de técnico, mesmo tendo mais de 50 anos. Concorda, Celso? Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, Vitor Birner, Pedro Ivo, a todos que nos assistem, todos e todas. Concordo com você que é uma carreira muito mais de quantidade do que de qualidade no sentido de peso, né? Você vai ter um currículo aí com passagens por Hungria, Suíça, Israel. Você tem essa passagem pela seleção polonesa, que se por um lado faz rir o rubro-negro por essa intenção de ofensividade, por outro lado também sofreu muitas críticas em relação ao sistema defensivo, a um jogo mais balanceado, que de resto eram as críticas que se faziam também agora recentemente ao Renato Gaúcho, né? É pagar para ver como o próprio Paulo está pagando. Meu caro Paulo, estamos na fase dos Abéis, apresentadores e técnicos, agora na fase dos Paulos, apresentadores e técnicos também. O Paulo vai pagar para ver como todos nós. Para mim é uma perspectiva positiva, porque eu cobrava duas coisas que o Flamengo agora enfim pagou. Primeiro, um plano B consistente em relação a Jorge Jesus, que se tornou um sonho cada vez mais distante. Esse é um ponto. E segundo, um técnico mais afeito ao que quer o rubro-negro. Chegou-se a cogitar o nome do Rui Vitória, por exemplo, que é um técnico que não é nada disso, que é o contrário do que o rubro-negro esperaria. Então, nesse sentido, acho que é um bom começo. Mas, por enquanto, só um bom começo. Concorda, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Pedro Ivo, ao professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o Flamengo aposta num técnico estrangeiro que, dirigindo times entre os principais candidatos a títulos do país, Israel no Maccabi Tel Aviv, no Basel na Suíça. Para mim essas foram as duas equipes que ele dirigiu, candidatos a títulos nos seus respectivos contextos. Sim. Suíço é apaixonado por futebol, israelense também, mas o ambiente que ele vai encontrar aqui, já emendando a sua pergunta para o professor Celso Zelt, ele nunca encontrou em nenhum outro lugar. Os poloneses são muito fanáticos por sua seleção, mas é uma relação diferente, não é uma relação do dia a dia. Ele não morou na Polônia, ele não tinha nenhum integrante polonês na sua comissão técnica. O polonês, não todo polonês, obviamente, mas tem uma cultura nacionalista ali um pouco forte, né, quando as pessoas veem a seleção. Então, foi uma relação que começou, estava sem clube, mais ou menos estranha, e terminou mais estranha ainda sob o ponto de vista dos poloneses. Ele vem aqui num lugar em que ele vai ter muitas novidades. Tempo para treinar, por exemplo. Ele nunca vai ter tão pouco tempo para treinar, a não ser que o Flamengo se planeje e abra mão de jogar partidas ou torneios com a sua equipe principal. Convocações para seleções. Onde ele trabalhou antes, as datas FIFA eram respeitadas. Aqui elas não serão respeitadas, né? Quanto à ideia de jogo, é uma ideia que agrada ao flamenguista. A questão é saber se ele vai conseguir implementar essa ideia de jogo num cenário, repito, totalmente novo e muito mais adverso, quando a gente fala da logística do dia a dia de treinamento, e se funcionar em campo, muito mais favorável do que ele jamais teve
porque ele tem uma torcida gigante que apoia muito ao seu lado quando o time entrar em campo, se o time corresponder, Paulo. E essa é a grande questão. Pedro, o fato dele vir de Portugal já é uma vantagem? Deixa eu explicar. A comparação com Jorge Jesus, por exemplo. Jorge Jesus jamais foi tão vencedor na carreira, trabalhando nos clubes por onde passou e onde trabalhou, como foi no Flamengo, né? Entre 2019, principalmente 2019 e 2020. O que mostra que o cara, de repente, vem da Europa, ele vem num estágio tão diferente daquilo que a gente tem aqui no Brasil, que ele não precisa necessariamente ter no currículo muitos títulos, muitas glórias, muitos times grandes, e ele não tem, para poder brilhar aqui dentro daquilo que a gente precisa, dentro da necessidade do futebol brasileiro e as competições disputadas por um clube tão pesado como é o Flamengo. Você acha que pelo fato dele vir de fora já é um bom ponto, um bom pontapé inicial para dar certo? Tudo bem, Paulo? Um abração para você. Não estamos na bancada hoje, mas fica meu abraço ao Celso, ao Vitor, principalmente ao fã de esporte com a gente aqui o ano inteiro e mais nessa última edição, e que 2022 siga com a gente também. Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva, né, Paulo? Pode ser uma vantagem, por tudo isso que você já citou, já resumiu, e eu estou de acordo, quando você tem uma mentalidade diferente, uma capacitação diferente para um futebol que te exige, que não me entendam mal, mas te exige menos do que todas essas escolas que ele passou até agora, seja uma eliminatória europeia, seja um campeonato europeu, seja uma experiência até em grandes ligas, que por mais que não tenha sido protagonista, você vivenciou isso. Então, quando você chega aqui por essa perspectiva, pode ser uma vantagem, mas se a gente observar por uma outra perspectiva, de ser português, encarar a sombra do Jesus, ser um plano B ao Jorge Jesus, ter que lidar com uma expectativa talvez frustrada de boa parte da torcida do retorno que não aconteceu do Messias, do Salvador, do Jorge Jesus. E obviamente ele vai ter que encarar isso no início. Há uma impaciência natural da torcida brasileira, especificamente no caso do Flamengo, de querer ver muito rapidamente, talvez, qualquer mínima similaridade. Eu não digo nem de estilo de jogo, mas de vitória, de intensidade, de ser um Flamengo dominante, que não foi nesse último semestre, por exemplo, talvez possa ser uma desvantagem pela pressão. Acho que foi o Vitor que falou, né? Ele nunca encarou tamanho cenário. Fosse em Israel, fosse na Suíça, fosse com a própria seleção polonesa, de um país fanático por futebol, de um país que sonha ainda com a Copa do Mundo, ele nunca encarou nada parecido com o que ele vai vivenciar no Rio de Janeiro, porque ele vai viver o Rio de Janeiro. Ele vai viver a porta do CT, ele vai viver a chegada ao Maracanã, ele vai viver, tomara que isso não mude, o público no Maracanã, ele vai viver uma expectativa de um time que tinha tudo para ganhar muito mais em 2021, não ganhou, e vai querer ganhar tudo em 2022 para retomar um protagonismo. Então, tudo isso mexe também, talvez possa ser uma desvantagem em termos de pressão. Agora, eu acho que aqui é tudo um exercício, né, Paulo? A gente debate, a gente alinha, a gente pensa, a gente estabelece comparativos, mas não passa de um exercício. Pode ter uma boa adaptação e vir a ser um Jesus, um Abel. Pode não ter uma boa adaptação, isso não tem a ver com competência talvez, e ter uma passagem abreviada por toda essa pressão. Então, acho que é muito mais um exercício. Eu estou minimamente otimista por entender que é uma mentalidade diferente, é uma mentalidade que o Flamengo, em tese, buscou de Europa, de escola portuguesa, e algo que pode vir a dar certo. Porque algo me chama muita atenção, eu queria até trazer para o debate. O fato de, na primeira conversa, as informações dão conta de que na primeira conversa ele sinaliza um interesse muito grande, isso já é talvez, como você disse, um pontapé inicial relevante. Um interesse muito grande em querer estar aqui no Flamengo, em querer fazer dar certo. E aí você pode começar a moldar essas variáveis para que a coisa de fato dê certo. Então eu acho que tem uma perspectiva interessante, mas é tudo como a gente olha. Pode ter vantagem que você citou e pode ter uma desvantagem de pressão também. Esse negócio do querer estar no Flamengo, estou vendo suas caretas, Vitor Birner, e ele quer mesmo, porque daqui a pouco nós vamos abordar esse tema, né? O pessoal na Polônia lá não se conforma da saída dele, prestes a disputar uma repescagem que pode levar a Polônia a uma Copa do Mundo. Tá todo mundo furioso, é um tema para a gente abordar daqui a pouquinho mais para frente. Ele tira do bolso o valor da multa, né? Ele paga a multa, isso é que é querer trabalhar mesmo no Flamengo, Birner. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que para o treinador que gosta do dia a dia, deve ser um tédio treinar uma seleção, um tédio. Deve ser uma coisa muito maçante, porque ele não tem a rotina com os jogadores, ele tem muito mais dificuldade para implementar ideias de jogo.
ele não pode cuidar da preparação física dos atletas, o planejamento sempre é meio que feito se adaptando àquilo que os jogadores têm que viver, e quando você perde um jogo, tem um resultado ruim, você pode demorar muito tempo para ter outro jogo. Que é outra coisa que o treinador que gosta do dia a dia, eu vejo assim, o Tite sofrendo com isso às vezes também, deve ter com bastante dificuldade para lidar. No caso dele, se a gente for pensar que ele gosta de um jogo de bastante pressão no campo de frente, né, que ele vai querer um jogo com o time com muita posse de bola, essa questão de treinar a seleção pesa ainda mais, porque você não tem tempo para fazer um jogo bem preparado, rebuscado e trabalhado como esse. A minha questão é, para fazer o jogo que ele quer, ele precisa ter o time fisicamente bem. E o Jorge Jesus, sempre vale lembrar, ele vem num período em que o futebol brasileiro estava parado, ele teve algumas semanas para arredondar a equipe. Eu fui alguém, estou falando isso que só vê de alguém que achou que o Jorge Jesus faria aquilo que ele fez. Né? Tem vídeos meus da SPN, né, no Flamengo. Ele precisou de alguns jogos ainda depois para o time ir crescendo, a partida contra o Atlético Paranaense, ainda um jogo difícil contra o Emelec, uma classificação difícil nas oitavas de final, o time incorporou e conseguiu chegar àquilo por 6, 7 meses. Né? Talvez não sustentasse aquele jogo físico intenso por uma temporada inteira, né? Por tantos campeonatos e no nível de exigência que agora tem uma referência que o Jorge Jesus não tinha. O Jorge Jesus criou o nível de exigência que o flamenguista espera desse elenco. O Paulo Souza, ele tem que corresponder a esse nível de exigência. Então o desafio é muito grande. Eu não estou duvidando da capacidade dele. Eu não sei se ele consegue se adaptar às condições do futebol brasileiro para manter esse nível o ano inteiro. E eu não sei se qualquer treinador conseguiria. Mas eu acho que é uma aposta inteligente. Sendo português e um técnico com boas passagens, para mim a melhor das que eu acompanhei, pelo menos eu não vi jogando no Maccabi, por exemplo, no Basel, foi a da Fiorentina. Ali ele parecia que ia dar um salto na carreira, não deu esse salto. E aqui no Flamengo ele tem a oportunidade de dar esse salto, porque o Flamengo vai oferecer a ele os jogadores que ele quer e que, por exemplo, ele não teve no Bordeaux. E alegou que por isso saiu da equipe francesa. Foi isso que o atraiu, né? Claramente foi isso que o atraiu. O que fez, assim, em termos mais amplos, está pagando para vir. No sentido que o que diferenciou a situação dele da do Jesus foi que a multa do Jesus ninguém quer ganhar queria títulos, professor. Ele quer ganhar títulos para milhões de pessoas, para uma torcida gigantesca. Ele está investindo na carreira dele. É por isso que eu acho que a bola agora está com ele. O Abel Ferreira também não tinha títulos e não tinha passado por clubes do tamanho e da expressão do Palmeiras. Deu certo. O Sapinto deu errado. O Gesualdo tinha toda essa experiência que a gente falou e aqui deu errado. Então não é só isso, né? É aquela questão do cara certo no momento certo. Eu só acho também que tem que adequar algumas coisas desse elenco ao que ele quer. Por exemplo, ultimamente vinha jogando com 3 zagueiros. O Flamengo passou um ano inteiro penando para ter 2. Essa é uma questão. Algumas coisas que a gente já viu dele. Ele gosta de ter esse zagueiro que durante o jogo pode ser lateral ou zagueiro. No atual elenco do Flamengo, tem que repensar isso. Tem que ver Felipe Luiz pode fazer isso. Desde que seja pedido para ele fazer, porque até agora não vinha fazendo. Eu acho que ele tem muito mais um homem que faz essa terceira peça para uma saída de bola do que exatamente plantar 3 zagueiros de ofício. Eu acho que é interessante. Ele já trabalhou, por exemplo, com linha de 4, entendeu? Mas aí traz esse terceiro homem para a saída, como o Flamengo fez muitas vezes, com o Felipe pela esquerda, com o Arão plantado entre os 2 zagueiros e espetava a ala. Então acho que pode ser interessante. Não sei se seria exatamente esses 3 homens de ofício ali, professor, só para complementar o que você estava falando. Não, ele joga com 4 também. Isso não é um problema fundamental, mas é um problema de adequar os técnicos que estão sendo trazidos aos elencos. A gente daqui a pouco vai falar do novo técnico do Inter. Ele gosta de homens de velocidade. O atual elenco do time do Inter, me parece, não tem. Então aquela pergunta que a gente fez aqui, se o Paulo Souza é o cara certo para o que o Flamengo quer, eu acho que pelo menos para metade. Do ponto de vista ofensivo, já é um ganho ter alguém que tem esse discurso. Que de resto era o discurso também do Renato Gaúcho. Agora, na prática, ele vai ter, por exemplo, que acertar a defesa. Na Polônia ele não conseguiu. Era uma das críticas a ele. Ele não tinha acertado a Polônia.
Aliás, eu acho que ele estava desmotivado por um trabalho que mudou de rumo. Porque quem o levou à Polônia foi uma outra pessoa, o Boniek, com uma outra proposta de mudar o estilo do futebol polonês. Ele não conseguiu isso. Ele era muito refratário ao futebol interno da Polônia, que ele não acompanhava, como o Vitor lembrou. Ele sequer morava na Polônia, ele continuava morando em Portugal. E aqui, me parece, ele vai se sentir mais à vontade, a começar pelas preleções da própria língua dele. Coisa que na Polônia ele não conseguia fazer. Aqui ele vai ser engolido pelo ambiente. Se vai ser favoravelmente ou de maneira negativa, eu não sei. Eu acho que vai ser favoravelmente. Eu acho que o Flamengo trouxe um treinador capaz de lidar com as coisas do Flamengo. O ambiente não me assusta. O que me assusta Ele pode um pouco... engolir o ambiente antes. Eu acho que o ser humano, quando você vê o que é o mundo do futebol, né? E aí você pega ainda mais, vamos dizer assim, a mega, ultra gigantesca bolha flamenguista de 40 e poucos milhões de pessoas, fanática, aparece música aqui, canta ali, uniforme inteiro, time nacional, América do Sul inteira olha. Eu acho que o ser humano, ele acaba sendo engolido por esse ambiente, ele passa a viver isso de uma maneira diferente. Aconteceu com o Jorge Jesus, muito mais experiente, né? Só que isso pode ser positivo ou negativo. E eu acho que ele tem capacidade para que seja positivo. Eu repito, a minha dúvida, quando você faz um técnico que é o tipo de jogo que ele quer, e seria assim também com o Jorge Jesus, tá? É se ele consegue que o time fisicamente faça as coisas que são necessárias. Porque, por exemplo, se o time não tem condição de fazer o perde e pressiona na frente por bastante tempo nos jogos, faz por pouco tempo nas partidas, você já começa a minar um pouco a ideia de futebol que torna esse treinador um cara especial, um cara acima da média do futebol brasileiro. Ele faz, lógico, sabe marcar com bloco baixo também. Porém, o que torna especial é a recuperação de bola rápida em qualquer setor do campo, né? Vai trabalhar provavelmente, como vai fazer o técnico do Inter, ele fala depois, com algumas perseguições individuais no campo de frente, né? Tudo isso muito bem orientado, coisas que os técnicos brasileiros pouco fazem aqui. Os mais novos fazem, os mais antigos pouco fazem, são mais conservadores. Então o Flamengo foi buscar, ele foi beber na fonte certa. Se a água que ele trouxe vai matar a sede, a gente precisa esperar um pouco, a gente não sabe como vai ser o clima, se essa água vai ser suficiente. Eu acho que é uma boa aposta. O Flamengo escolheu um bom treinador, um cara que pode lidar com as coisas que o clube precisa, mas só o tempo dirá se esse treinador vai lidar com as intempéries da impossibilidade às vezes de treinar, ou se o clube vai ajudar ele. Porque o certo seria o clube abrir mão de estadual, o clube jogar a Copa do Brasil como torneio de segundo plano, priorizar Brasileiro e Libertadores. Eu estou falando de agora, tá? Para conseguir lidar com o calendário como é necessário. Se vai fazer, não sei, vamos aguardar a temporada. Ó, antes da gente continuar nesse rumo de papo, deixa eu registrar aqui, ó, a participação do Marcelo Johnny, que é rubro-negro. O Flamengo tem o seu DNA, esse negócio de 3 zagueiros aqui não funciona não. Veja só como a pressão começa só na imaginação. 3 zagueiros pode ser ultra ofensivo e agressivo. Então, mas veja só, né? Por favor. Tudo vira pressão quando se trata de Flamengo. E assim, a Fiorentina... Outra pressão era em relação ao jogo posicional, né, Paulo? Sim. E aí começaram a comparar ele com o Domi, aí começaram a exorcizar o homem. Calma, espera o homem chegar primeiro. Mesma questão dos 3 zagueiros que a gente falou aqui, e como o Pedro lembrou, não precisa propriamente ter 3 zagueirões, 3 xerifões. Não é disso que a gente está falando. É o jeito de jogar que ele pode achar soluções com esse elenco, ou eventualmente pedir mais alguém, mas também não é para execrar o homem só porque em princípio não, no fim, porque ele nem jogou com 3 zagueiros a vida inteira. Mais recentemente ele jogava com 3 zagueiros, mas com circunstâncias muito peculiares àquele time da Polônia que ele tinha nas mãos. Pode ser que no Flamengo ele não repita isso. E assim, a questão da pressão, né? Vocês citaram o trabalho dele desenvolvido na Fiorentina, que não é um time fadado a concorrer aos principais títulos que disputa. Os títulos dele vieram em equipes menores, ou em centros menores, melhor dizendo, Israel e Suíça. A Fiorentina, se ele levar a Fiorentina à 4ª posição, bota um estátua dele na cidade. Se terminar em 6º, fala, pô, que legal, tudo bem, beliscar ali uma Liga Europa. Se terminar em 10º, a torcida vai falar, poxa, não era exatamente isso que a gente esperava, mas fica aí, mais um ano, vamos ver o que dá. Tá? Então, assim, a pressão é muito menor. Aqui no Flamengo, o primeiro lugar é explosão total. O segundo lugar
já não serve, dependendo do ponto de vista. Antes da gente continuar nessa conversa, vamos a um trecho que foi resgatado de uma conversa que ele teve com alguns dos jogadores no vestiário da seleção da Polônia. Vamos tentar, assim, traçar um pouco do perfil do Paulo Sousa, esse provável novo técnico do Flamengo. Every time we are really clear in our minds, to do it, what each one of us, he can do it. I like to see the heart of each one of you, because you deliver in wants, you have the desire, but we need to be a team. We need to know how to handle the spaces. We need to be concrete, consistent on the things. We cannot lose what we need to do it as a team. Make sure to achieve his potential. Everything is football, he have it. Understand tactically, strategically what he need to be done, and deliver. More head than heart. Keep it the heart to deliver, to push, to believe all the time. But guys, we need to have head on that. Ô Pedro, esse gesto aqui lembra um outro Portuga que a gente conhece de passagem? A gente já viu isso aqui, né, Paulo? Tava passando aqui o vídeo, né? A pré-eleição, você troca ali a roupa, você troca o penteado, talvez o porte físico, a língua, né? Porque a gente viu um outro Portuga falando aquele português bem de Portugal, e o Paulo Sousa, no caso, aí falando inglês, mas a gente já viu. Me parece, e aí aqui não está em questão uma situação de ordem tática nem de plano de jogo, mas me parece um cara de uma mentalidade muito forte. O Gelato é de uma personalidade muito forte, uma rigidez muito grande no que pede, no que cobra, no que acredita defensivamente, nas ocupações de espaços, ofensivamente, coletivamente. E aí quando você parte para essa situação, que a gente pode chamar motivacional, de vestiário, de como tenta pegar os jogadores, de como tenta entrar na cabeça dos jogadores, e aí lembra assim uma mentalidade ali de um cara que veio a ser dominante durante parte da temporada, 2 títulos de Libertadores, uma Copa do Brasil, um futebol interessante em muitos momentos, que é o Abel do Palmeiras. Então, talvez a gente possa ver algo parecido dentro da rigidez da mentalidade. Estilo de jogo, como vai se adaptar, o que vai fazer, comportamento com torcida, com opinião pública, com elenco, é outra coisa. Mas me parece que é uma escola de uma rigidez, de uma mentalidade muito forte para tentar colocar o que se pede, para tentar levar suas ideias à cabeça dos jogadores. E acho isso interessante, porque é uma cultura diferente, né, Paulo? É uma cultura de trabalho, de vivência, seja na Itália, em Israel, na Suíça, na Polônia, em Portugal. É uma cultura absolutamente diferente. Você entrar na cabeça de um elenco acostumado recentemente com outra cultura, com outros métodos, passa por isso também. Então acho que é muito de acreditar. Eu lembro que recentemente os jogadores do Flamengo não acreditavam tanto no trabalho, na ideia e na proposta do Renato. Então, se eles começarem, talvez, acreditando na proposta, na ideia do que o Paulo, talvez com esse mesmo método, vá tentar passar, estamos falando em mais um motivo aí, talvez, para um pontapé inicial favorável. Acho que tem uma questão de mentalidade, de acreditar no trabalho, de saber o que está falando, talvez que se assemelhe. Mas só isso, porque plano de jogo, ideia, como enxerga o futebol, acaba sendo um pouco diferente do Abel. Acho que o Bino chamou aí, né? Isso. Sim, porque o que ele falou ali na apresentação é o beabá do futebol. Vou repetir, digo sempre, futebol é um esporte que você joga com a cabeça e executa com o corpo. Eu vou pegar um exemplo. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre essas pessoas que jogam muito videogame, que começam a ter problema nos olhos porque elas piscam pouco, né? E aí não tem a lubrificação. Isso é concentração, porque elas estão o tempo inteiro ali, alucinadas, jogando aquilo ali, não pode nem piscar direito porque inconscientemente acaba perdendo alguma coisa na competição do videogame. E o futebol tem que ser mais ou menos da mesma maneira. Quando fala-se em raça no futebol, não é o jogador entrar destrambelhado, dar um carrinho enorme e tal. É fazer o que é necessário e manter a concentração o tempo inteiro. É disputar cada bola, é tentar ficar do primeiro segundo ao último segundo pensando e executando da maneira melhor possível o plano de jogo do técnico. E aí entra aquilo que o Pedro falou. Ele vai ter que convencer os jogadores do Flamengo. Não é um grupo de convencimento fácil. É um grupo exigente quando fala da parte tática. Porque se você olhar os grupos de jogadores hoje do futebol brasileiro, eu diria que os do Flamengo e Palmeiras vão ser os mais exigentes na parte tática. O Atlético, que jogou o melhor futebol do Brasil
na temporada. Tem um grupo que obviamente vai exigir também, mas eu acho que um pouco menos, porque o sistema de jogo do Atlético era um sistema mais simples do que o esperado pelo flamenguista e pelos jogadores flamenguistas, que é a herança de Jorge Jesus, e aquilo que o Abel Ferreira, para pegar outro exemplo, conseguia tirar da cartola, da manga, nas horas complicadas. E eu acho, como disse o Pedro, que os jogadores pararam de acreditar nas ideias do Rogério, do Renato e do Domi em algum momento. E esse treinador precisa convencer, em primeiro lugar, os jogadores. Antes de qualquer um. Ele tem capacidade para isso. E aí, vai no vestiário e diz, jogo se joga com a cabeça. O coração é para você manter a vontade, o desejo. Mas tudo é raciocínio, de maneira quase obcecada em cada lance para você construir um jogo competitivo e o melhor jogo coletivo possível, se a ideia do técnico for a ideal para o grupo de jogadores. Bom de papo a gente sabe que ele é, né? Até os poloneses que não querem ver ele nem pintado de ouro reconhecem isso. Até colocam a questão dele ser um vendedor de ilusões, mas vendedor ou não, todo mundo sabe que ele é muito bom de retórica. Foi uma amostragem muito pequena que a gente viu e ainda nem na língua dele, né? Aqui ele trabalhará em sua língua. O que vai facilitar. Vai facilitar bem. Mas eu gostei porque, primeiro, ele não é só um motivador. Ele chama os seus, vamos colocar comandados, mas os seus companheiros de trabalho ali, ele chama para responsabilidade tática, técnica, mental, como a gente colocou, ocupação de espaços. Olha quanta coisa ele falou só nesse trechinho aí. Não deixou o coração de lado, claro, ele sabe o que é futebol, mas ele basicamente falou assim, usem o coração como motor de arranque. Na hora que o jogo estiver sendo desenvolvido, usem a cabeça. Eu acho isso muito interessante. Não é alguém que trabalha com jogadores só como meros executores. Até porque ele próprio foi um bom meia, de uma boa geração portuguesa, que chegou a ser campeã mundial nas categorias de base, vencendo até o Brasil. Frustrou quando subiu essa geração, hein, professor? Como seleção, foi frustrante aquela geração. Foi frustrante para o profissional, mas para aquele nível deles, eles alcançaram algo que Portugal nunca tinha alcançado. Em clubes eles foram bem. Importante. Jogou lá do Rui Costa, do Figo. Então ele gosta do futebol bem jogado, como o Renato também gostava, né? Só que tem questões que o Renato não resolveu e eu estou curioso para saber se ele vai resolver. Mais do que ser ofensivo ou defensivo, eu estou curioso para saber se ele vai ser equilibrado. Se ele vai conseguir fazer com o time aquilo que ele nesse discurso cobrava dos jogadores. Um time que se desenvolva como time, usando a cabeça e o coração nas horas certas. É isso que se espera dele. Nós temos agora o outro lado, né? O lado de quem se sente traído, né? O lado polonês, a seleção da Polônia vai disputar a repescagem. A Polônia não tem mais o Paulo Sousa, não terá mais a assessoria do Lewandowski, que é o grande craque da seleção, né? Não precisamos nem dizer. Publicou, Robert Lewandowski está chocado e surpreso com as ações do técnico Paulo Sousa. E tem mais aspas para o Boniek, né? O ex-presidente da Federação Polonesa. Fiz dele treinador da seleção, é inteligente e conhece o futebol. Tenho a dizer que estou incrivelmente enojado e desapontado, Celso. Ele perdeu o apoio de quem mais o apoiava, né? O Boniek era quem botava mais fé nele. O pessoal da Polônia está levando isso bem a ferro e fogo. Está levando como uma questão pessoal, uma questão de caráter. Avisando o Flamengo do velho samba do Luiz Airão, né? Se ela fez com ele, vai fazer comigo. Ou seja, tem esse lado. Agora não necessariamente. Não, ninguém falou que é necessariamente, mas que existe a possibilidade. Jesus já fez. Jesus já fez. Não renovou o contrato. Jesus já fez. Não, outros já fizeram, né? Outros já fizeram até com o próprio Flamengo. Agora, a grande questão é que esses casos, a parte existe um contrato, ele tem direito também de romper esse contrato desde que arque com a multa. E me parece que é o que ele quer fazer. Então tem esse outro lado da questão também. Ele está indo embora e está arcando com o ônus, inclusive financeiro, disso. Quando se faz um contrato, você conta com essa possibilidade.
Então ele sai muito mal da Polônia, pelo menos ele sai pior por essas atitudes do que pelo rendimento. O rendimento do time realmente não foi essas coisas, foi para medíocre, professor. Ele é apontado como um dos responsáveis por não ter vencido a Hungria num jogo que poderia ser mais fácil. Aí o Lewandowski também é meio cúmplice dele, né? Porque ele não escala o Lewandowski. O acesso não seria tão difícil assim, em tese a Polônia não é nem melhor nem pior do que Rússia, Tchecoslováquia e Suécia. Então tudo isso deixa um clima muito ruim na saída do Paulo. Agora, capacidade técnica, inteligência, nem mesmo o Boniek negou nessa última colocação aí magoada. Agora, eu acho que vocês mataram a charada, Eu acho que Birner, em relação à escolha dele, que é a busca por títulos, né? E com certeza, até pelo que conquistou o compatriota Jorge Jesus e da forma como foi aqui, arrastando um mar, uma multidão de rubro-negros fanáticos, felizes e tal, aquelas imagens absurdas depois do título da Libertadores e tudo, é a busca pelo título, porque, cara, pensa, ele tá a poucos jogos de levar uma seleção que tem talvez o melhor jogador do mundo hoje ao Mundial, à Copa do Mundo. Assim, para quem sonha, para quem cresce apaixonado pelo futebol, para quem sonha com o futebol, Copa do Mundo é Copa do Mundo, não se compara. E o cara, ele larga, não é que ele não deu certo na repescagem, ele saiu, largou. Ele larga, prestes a disputar uma repescagem com chance de classificação, uma seleção que tem tudo para conduzir a Copa do Mundo e vem trabalhar no Brasil, num clube do Brasil. Veja só, Birner. Vale lembrar que a Polônia só ganhou jogos de 3 seleções pequenas, eu não lembro exatamente quais são. Andorra é uma, eu não sei se a Moldávia é a outra. Moldávia é San Marino. E não ganhou da Albânia? Não, Albânia e San Marino. Então, a Albânia fez uma campanha legal, a Albânia ficou inclusive na frente da Hungria, ficou com 2 pontos a menos só que a Polônia, mas ainda é a seleção albanesa, uma seleção com limites. Eu vou dar aqui uma coisa que é a impressão, obviamente, não é uma informação. Ele achava que não ia classificar, ou ele achava que a chance de se classificar era menor do que a de ser eliminado, enfrentando a Rússia no primeiro jogo e depois o ganhador de República Tcheca e Suécia, para ver quem vai. Dessas seleções, talvez a sueca seja que tem um pouquinho mais de chance, mesmo assim, um pouquinho mais. Quando falam que há um certo equilíbrio, eu concordo, não dá para ver uma grande vantagem. A Polônia tem o melhor jogador do mundo, mas já falamos aqui, o professor Celso Zelt falou, problemas defensivos, que treinador que jogava muito com linha de 4 joga com linha de 3, tenta resolver isso. Se perder o primeiro jogo, não tem segundo jogo, é um jogo só, não é ida e volta, é um tudo ou nada. Acho que a questão dele não era nem se ia ficar empregado depois ou não, porque se ele tivesse certeza que ia jogar a Copa do Mundo, eu acho que ele teria uma atitude diferente. Minha impressão é que ele acha que não vai jogar, ele não confia tanto assim na sua seleção, e aqui ele tem uma coisa muito especial. A gente tem que pensar também que do ponto de vista de um europeu, o calor sul-americano, o calor humano, as reações, elas são muito intensas. Não está acostumado com um torcedor fanático, está acostumado com um torcedor acolhedor, perfeito, mas o que se vê aqui é impressionante. Tá? O que se vê no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Então isso talvez seja para ele também, tenha pesado muito a torcida, o que é o clube, a chance de ganhar títulos. Eu acho que é uma decisão, sei lá, do ponto de vista dos poloneses eu entendo a irritação, porque acreditaram nele. Mas do ponto de vista dele, do profissional, eu sou capaz de entendê-lo também. A mágoa polonesa acho que está menos no valor e mais na questão ética e mais nesse recado que ele passou. Ele não bota fé na classificação do país na Copa do Mundo. Ele colocou a Polônia como segundo plano perto do Flamengo. Vamos ser bem claros. Sim. É isso. Contra adversários acessíveis.